O que você diria que é mais saboroso? Um miojo que você coloca no micro-ondas por 3 minutos ou aquela macarronada da avó que demorou algumas 3 horas mais ou menos para ficar pronta? Você que está acompanhando esse vídeo, eu queria primeiramente pedir que você me ajudasse dando um like nesse vídeo e compartilhando esse conteúdo para mais gente, para que a gente possa alcançar cada vez mais pessoas com a mensagem do reino de Deus. Vamos para o conteúdo. A nossa geração é completamente imediatista, quer tudo para ontem. É a geração do miojo, do delivery, de manda o Pix que resolve. Mas Deus não trabalha na velocidade do Wi-Fi. Deus ele sempre trabalha na velocidade pelo qual o nosso caráter é forjado à sua imagem e semelhança. Em 1 Samuel 16, a partir do versículo 6, a gente vê Davi sendo ungido como o próximo rei de Israel. E a palavra de Deus diz algo mais ou menos nesse sentido aqui. Samuel é enviado por Deus para ungir um novo rei. Ele vê Eliabe e pensa, esse é o cara. Mas Deus responde, eu vejo o coração. Davi, o improvável, o mais novo, esquecido no campo até mesmo pelo seu próprio pai, ele é completamente descartado. E quem Deus escolhe? O Espírito do Senhor, a partir daquele dia, se apoderou sobre Davi e ele foi certamente o escolhido de Deus e ungido o próximo rei de Israel. Agora, o que aconteceu no próximo dia que Davi foi ungido? Muita gente já esperava, né? Toda uma cerimônia, ele sendo empossado como o próximo rei de Israel, ele se assentando sobre o trono, uma grande coroa de ouro, cheio de diamantes e cristais sendo colocado na sua cabeça. Mas realidade nua e crua, no próximo dia o que aconteceu? Ele voltou para o campo para pastorear ovelhas. Muita gente não está pronto para essa conversa. Mas agora eu queria te falar uma coisa. Você sabia que naquela cultura daquela época, era o filho mais velho que era sempre proferido para as heranças e honras que cabiam àquela família? O caçula era quase sempre deixado de lado. E eu falo uma coisa para você, eu que sou caçula, sempre sobrava para mim. Mas tudo certo, essa mágoa já foi superada. Brincadeiras à parte, Davi era o filho caçula do seu pai. Ele não tinha nada que está sendo escolhido como o próximo Deus de Israel, mas o nosso Deus é um Deus do improvável. Deus choca toda a cultura estrutural quando ele escolhe Davi, o improvável, mostrando que ele não vê como o homem vê, mas na verdade ele enxerga acima de tudo o nosso coração. Davi era o homem segundo o coração de Deus, aquele que o próprio Deus havia escolhido e não conforme os julgamentos do ser humano. O profeta Samuel, o próprio pai de Davi, julgava o que seriam os irmãos mais velhos, os mais fortes, os mais esbeltos, mas na verdade Deus estava olhando para o coração de Davi e a escolha do nosso Deus foi o filho caçula e o improvável. Mas depois da sua unção, depois que ele voltou para a dura realidade que ele não seria empossado no próximo dia, que ele voltaria a cuidar das ovelhas no campo do seu pai, ele tinha a sua promessa, mas na verdade estava apenas começando o seu processo. Eu sempre digo que o tempo que separa a promessa do cumprimento é o tempo que separa os meninos dos homens. Davi havia sido escolhido como o próximo rei de Israel, mas ele ainda era apenas um simples menino, um pastor de ovelhas. Durante esse processo ele ainda teria que matar um leão, ele ainda teria que matar um urso, ele ainda teria que enfrentar Golias, ele teria que tocar a harpa para expulsar demônios da vida de Saul, e são tantas coisas que ele viveu durante esse tempo. Na verdade demorou mais de 15 anos para que ele se tornasse o rei de Judá, e mais de 22 anos para que ele tornasse o rei de Israel. E é nesse sentido que a nossa geração está perdida. Quantos de nós se enquadrariam na geração miojo nesse momento? Quantos estariam escolhendo o macarrão de 3 minutos sobre a macarronada da nossa avó, que certamente seria muito mais saborosa? Quantos não teriam a paciência de esperar sequer 15 dias ou 15 meses, quanto mais 15 anos para se tornar o rei de Judá e 22 anos para se tornar o rei de Israel? Deus ele nos dá as promessas, mas entre a promessa e o trono tem a caverna, tem a perseguição, tem a batalha, tem o processo. Qual é o processo que você está vivendo hoje na sua vida? Quais são as promessas que Deus fez sobre você que talvez você pare e pense, nossa, isso faz tanto tempo, acho que Deus já se esqueceu de mim. Mas o tempo que separa a promessa e o cumprimento é o tempo que separa os meninos dos homens. Quais são algumas das lições que a gente aprende durante esse processo? Bom, primeiramente, Deus molda os seus instrumentos. Em Jeremias 18, a partir do versículo 1 ao 6, a palavra de Deus nos diz o seguinte: você está no torno do oleiro
e ele só termina quando o vaso serve para o seu propósito. Será que você tem sido moldado como um vaso nas mãos do oleiro? Deixa eu te contar um segredo, dói muito ser moldado como um vaso na mão do oleiro. A segunda lição é a prova da nossa fé. A palavra de Deus nos diz em Romanos capítulo 5, a partir do versículo 3, a tribulação gera paciência, paciência experiência, experiência esperança, e a esperança não engana. Talvez todo esse momento que nós estamos esperando, a nossa fé está sendo provada, e Deus sempre age em cima da nossa fé e não pelas nossas necessidades. Será que Deus não está no meio desse processo provando o nosso coração se nós vamos viver uma vida de humildade ou orgulho, de boa mordomia, ou nós nos sentimos dono daquilo que Deus está nos entregando? A terceira lição é a prova do nosso caráter. A gente ouve uma falácia constantemente no meio evangélico cristão, que esse tempo que nós estamos esperando é porque Deus está caprichando na preparação da nossa bênção. Bobagem! Deus não precisa de tempo para preparar a nossa bênção. Deus precisa de tempo para nos preparar para vivermos a bênção que já está pronta, simplesmente nos aguardando. Será que todo esse tempo simplesmente não está nos preparando, moldando o nosso caráter? Quem sabe Deus esteja no meio desse processo, provando o nosso coração, se nós vamos viver uma vida de humildade ou de orgulho, ou se nós vamos viver uma vida onde nós somos bons mordomos daquilo que Ele nos confiou, ou se nós simplesmente nos sentimos donos daquilo que na verdade é dele. Aqui nessa terra viveu um grande avivalista chamado Leonard Ravenhill, e ele diz uma frase muito interessante: aquele que deseja a unção deve primeiramente desejar o esmagamento, porque o azeite só vem da azeitona quebrada. Você já parou para pensar sobre isso? Que para se existir o azeite, que foi o principal símbolo usado na Bíblia como um todo, de Gênesis a Apocalipse, a azeitona precisou morrer? Será que nós estamos dispostos a morrer pelo propósito pelo qual Deus nos chamou? Será que nós aceitamos um processo de esmagamento da nossa azeitona, do nosso orgulho, do nosso caráter, para que Deus possa extrair aquele azeite de unção da nossa vida? Será que nós estamos prontos para nos sujeitarmos ao processo, para que a gente possa viver as promessas que Deus tem sobre a nossa vida? O que Deus colocou nas suas mãos hoje? Teve um sermão que eu preguei algum tempo atrás, muito impactante, que chamava assim: o que eu tenho em mãos? Quais são as coisas que Deus confiou a mim hoje para que eu possa ser um bom mordomo? Quais são os talentos que Deus colocou nas minhas mãos para que eu possa multiplicar, ser fiel no pouco para que eu possa ser confiado no muito? Quais são os processos que eu estou submetido hoje para que eu possa viver as promessas que Deus tem para a minha vida daqui a alguns anos, ou quem sabe até mesmo décadas? Certamente você confia na promessa, mas será que você tem confiado no processo? Se Davi não tivesse confiado no processo, ele nunca teria sentado no trono de Israel. Se Davi não tivesse voltado a ser um bom mordomo com as ovelhas do pai, certamente ele nunca teria sido o bom pastor de todo aquele povo, o líder supremo aqui na terra de todo o povo de Israel. Se essa palavra falou com você, se você foi edificado de alguma forma, eu queria que você colocasse aqui nos comentários: eu estou sendo esmagado por Deus. Eu acho que essa palavra ela é muito forte para mim, porque é algo que eu tenho vivido na minha própria vida. Deus, sempre que Ele vai usar alguém, Ele sempre esmaga essa pessoa antes para extrair unção, para moldar o caráter, para provar a nossa fé, para colocar tudo aquilo que Ele quer que a gente viva, mas da forma correta em que nós estamos vivendo. Se você recebeu promessas sobre a sua vida, eu tenho certeza que você já recebeu, eu queria te convidar: viva o processo, se submeta àquilo que Deus está fazendo na sua vida, porque a palavra de Deus é firme e fiel, não volta a Ele vazia. Deus não é homem para mentir, não é filho do homem para se arrepender. Se Ele te prometeu, certamente Ele cumprirá. Mas antes da promessa, nós teremos que viver o nosso processo. Que Deus abençoe vocês. Até o próximo vídeo.